Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós estamos encerrando mais uma semana graças ao nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa te abençoar nesta sexta-feira e ao longo de todo o seu final de semana. Que as bênçãos de Deus sejam plenas e abundantes sobre a sua vida. Você já teve a vontade ou desejo de desistir? Você já pensou alguma vez na sua vida? Por que devo continuar esperando em Deus? Por quê? Por que eu ainda devo continuar a confiar, a esperar em Deus? Se até agora nada mudou, se até agora nada aconteceu. Você já passou por esse questionamento? Talvez você nunca teve coragem de falar com ninguém por vergonha do que iriam pensar ou falar de você, mas talvez isto já lhe ocorrera algumas vezes. E você talvez nunca tenha tido uma resposta para essa pergunta. Hoje em 2 Reis, capítulo 6, verso 33, eu quero te lembrar de uma história, de uma passagem bíblica, de um fato histórico. Porque talvez se eu falar apenas em uma história, você pode pensar que talvez tenha sido só uma historinha bíblica, mais uma historinha bíblica. Não, isso é um fato histórico. Eu quero te lembrar a despeito de um relato, de um fato histórico que está na palavra de Deus, registrado em 2 Reis, capítulo 6, verso 33, onde diz o seguinte: Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Escute, vou ler novamente. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei, que era: toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Se você não se lembra, essa história ou esta passagem, este relato, fala de quando o rei da Síria havia reunido o seu exército e cercado toda a cidade de Samaria, e este cerco durou tanto tempo, mas tanto tempo, que houve uma grande fome naquela cidade. A situação era tão caótica, tão desesperadora, que o rei de Israel já estava angustiado com tudo isso. E ele então, no desespero, na angústia, dominado pela circunstância, ele manda um mensageiro, um dos seus mensageiros, ir falar com o profeta Eliseu e fazer essa declaração que você ouviu aqui hoje. E que é uma pergunta: por que eu devo continuar a esperar em Deus? Por que eu devo continuar confiando em Deus? Por que eu devo continuar tendo fé em Deus? Por que eu devo continuar servindo a Deus? Talvez estas são uma das questões que tem ocupado a sua mente, uma das locubrações da tua mente, do seu dia a dia. E assim como o rei de Israel, eu tenho encontrado muitas pessoas que têm enfrentado adversidades prolongadas, lutas prolongadas, problemas prolongados, situações prolongadas de guerra, de batalha, de angústia, situações em que elas têm sido levadas ao desespero. E eu sei que nesses momentos é comum perguntar: por que devemos continuar a esperar no Senhor? Será que Ele está vendo tudo o que está acontecendo? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele ainda se lembra de mim? E estes são questionamentos que revelam a condição do nosso coração. Esses questionamentos revelam a condição da saúde, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, porque nós somos humanos. E como humanos, nós sofremos, nós nos angustiamos, nós nos cansamos, nós desistimos, nós pensamos em parar, nós deixamos de crer, nós somos dominados pelo medo, pela desconfiança, pela falta de fé, pela incredulidade, pela dúvida. Somos tomados pela dúvida. Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente se lembra de mim?
O rei de Israel estava passando por essa situação. Ao ver todo o seu povo naquela situação de fome absoluta, ele entra em crise. Ele havia experimentado já, era um homem que conhecia Deus, não era alguém que não conhecia, ele já tinha vivenciado vários milagres da parte de Deus, tinha experimentado vitórias grandiosas da parte de Deus, não era alguém que nunca tinha tido experiência com Deus, mas neste momento ele estava com a sua fé abalada. Diante deste cerco prolongado, de fome, de angústia, tudo isso estava roubando a sua fé, matando a sua esperança, levando ele à dúvida absoluta. E a verdade é que aceitamos muito bem os momentos de bênçãos de Deus. Aceitamos com muita facilidade os tempos de alegria, os tempos de bonança, os tempos em que tudo dá certo. Mas temos uma terrível dificuldade de encararmos os momentos de aflição aqui na terra. E as aflições, elas podem vir. E muitas vezes são resultados das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas, ou das decisões de pessoas que estão à nossa volta. Mas a verdade é que elas vêm. Às vezes essas aflições é resultado da maldade das pessoas, porque o ser humano é mau. Muitas pessoas maldosas andam por aí tentando destruir outras vidas por inveja, por ambição, por egoísmo, porque estão de parceiras com o inferno, ou até mesmo por um processo de Deus estar nos disciplinando. Mas o fato é que as aflições vêm. E Eliseu, em resposta a esta mensagem do rei, ele fala, olha, o Senhor Deus irá agir. Assim diz o Senhor. Se você ver lá no verso 7, no capítulo 7, versículo 1. Ou seja, Deus deu a resposta ao questionamento do rei. E a resposta foi a comunicação que ele mudaria toda aquela situação de fome, de miséria, que tudo aquilo iria acabar, que o cerco não existiria. Então, talvez, por que devemos continuar esperando no Senhor? Devemos continuar esperando no Senhor porque Ele nunca nos desamparou. Ele sabe o que faz. Ele nunca vai nos deixar. Ele conhece os nossos corações. E se Ele permitiu essas provações até aqui, algum propósito Ele tem. Deus nunca permite isso sem um propósito. Então devemos esperar nele, porque Ele é Deus e é Deus do impossível. E nos ama e se importa conosco. E que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, ainda que a princípio pensemos que não. Mas Ele transforma tudo isso em vitória, como Ele fez com Israel. E o rei experimentou o milagre de Deus. Ele viu o livramento de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus imutável, um Deus de graça, um Deus de bondade e infinita misericórdia. Então é por isso que nós devemos esperar nele, porque a seu tempo Ele agirá. Porque os planos dele são os melhores para nós. Os planos dos homens para a sua vida podem ser de ruína, de desgraça, de morte, de tragédia, mas os planos de Deus são planos de paz, planos de fazer-nos prosperar, planos de vitória, planos de bênção. Só que tudo ao seu tempo. Creia nisso e receba esta palavra no seu coração nesta manhã. Pai, eu sei que talvez muitos dos que receberão esta palavra no dia de hoje estavam passando por momentos muito difíceis, momentos terríveis. Mas eu creio que o Senhor está, Deus, na vida deles. Eu creio que se eles têm buscado o Senhor, se eles têm andado em fidelidade com o Senhor, se eles têm confiado no Senhor, tudo isso é só uma questão de tempo. Deus, eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, que todo e qualquer cativeiro, cerco, qualquer dificuldade que eles estão enfrentando é só uma questão de tempo, porque o Senhor agirá em nome do Senhor Jesus. E por isso, ó Deus, nós continuaremos confiando no Senhor, esperando no Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor é um Deus de vitória, um Deus que cuida dos seus. Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que ouvirá esta devocional no dia de hoje. Que o Teu Espírito Santo os leve a esta compreensão clara e a convicção de que aconteça o que acontecer, o Senhor não se esqueceu deles. Que eles entendam que o Senhor não desistiu deles. Que eles saibam
que o Senhor está cuidando de cada detalhe na vida deles e que no tempo oportuno tudo isso será mudado. Assim eu oro pela vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal nesta sexta-feira e ao longo de todo este final de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.